Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil e de comemoração dos 25 anos do Solo Sagrado de Guarapiranga, sede central. Entrada dos oficiantes. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia, em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimo-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar do fundo do coração o nosso sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Há 25 anos, graças à vossa divina providência, foi inaugurado o Solo Sagrado de Guarapiranga. O serviço sincero de todos os pioneiros tornou-se um legado e exemplo a ser seguido por todas as gerações. Ao longo desses anos, vivenciamos inúmeros milagres e transformações que nos permitiram compreender a missão deste solo sagrado, aprofundar e solidificar a nossa fé. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, baseados na diretriz. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçado nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Neste momento, no qual os povos vivenciam a insegurança e o sofrimento, vulneráveis ao medo, advindo do desconhecimento da verdadeira causa das doenças e de sua solução, pedimos humildemente que, guiados pela vossa luz, a humanidade reconheça a vossa existência e receba força, coragem e sabedoria para ultrapassar esta grande purificação mundial que representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados e guiados por vossa intensa luz, possamos somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão, chefe do cerimonial, Reverendo Marco Antônio Baptista Rezende.
Representante dos participantes, Reverendo Dario Mota. Pedimos a todos que acompanhem nas reverências. Oração a Matsunorito e oração messiânica. Kamahara ni kanzu marimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamu izanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachi hana no. Odo no ahagi harani. Misogi harai tamou toki ni narimaseru. Harai dono o kami tachi. Moro moro no maga goto tsumikegare o. Harai tamae kiyome tamae to maosu koto no yoshi o. Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no. Kami tachi tomoni, ame no fuchi komano mimi furita tete, kikoshi meseto, kashikomi mo maosu. Miroku o mikami, mamori tamae, sakihae tamae, miroku o mikami, Mamori tamae, sakihae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae, sakihae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae, sakihae tamae. Kam nagara tamachi haemase. Kam nagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estás liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meishu-sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos.
possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos de orei.
Término do Jorei. Ensinamento de Meishu Sama. Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem, tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e, principalmente, quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidas entre eles. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo, e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais, por intermédio do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar, devem melhorar o próprio espírito. O ser humano, após a morte, vai para o mundo espiritual. Isto é, nasce naquele mundo. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material. E os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Existem ainda muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte e, por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas.
Assim sendo, devido ao fato de lhes restarem impurezas e pecados de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimentos, o fato de uma pessoa ser desafortunada, apesar de ser boa desde que nasceu, é devido a isso. O ser humano está ligado por elos espirituais não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem ainda o elo espiritual que se liga às divindades do bem e àquele que pertencem às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal, a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda por meio do elo espiritual. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois, se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre grande número de pessoas, atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de caráter ilibado e de muita sabedoria. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez essa profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como o fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes, devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis e a decadência dessa religião será inevitável. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de luz intensa. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já dos espíritos malignos, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte. Por Meishu Sama, em 5 de dezembro de 1948, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 129 a 137, trechos. Retirada dos oficiantes.
Luz do Oriente. No Oriente, em algum lugar, assim como a luz do seu caminhar, com a profecia da vinda do Messias. Com suas mãos ele iluminou muita gente que o seguia. A força que tinha vinha de Deus no mistério. Paraíso que ele sonhou, as flores das ruas em beleza, a felicidade na terra, toda a humanidade sorrindo. Dias alegres vamos cantar, nossa gratidão e louvar a Deus. Deixe o sol, deixe o sol, deixe o sol, deixe o sol, deixe o sol. No Oriente, em algum lugar, assim como a luz no seu caminhar, com a profecia da vinda do Messias. Com suas mãos ele iluminou muita gente que o seguia. A força que tinha vinha de Deus no mistério. O paraíso que ele sonhou, as flores nas ruas da beleza, a felicidade na terra, toda a humanidade sorrindo. Dias alegres vamos cantar, nossa gratidão e louvar a Deus. Deixe o sol, 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 deixe o sol. Experiências de fé. Bom dia a todos. Meu nome é Cananda Oliveira, dedico no Jorei Center Bragança Paulista, São Paulo. Gostaria de compartilhar como a fé em Deus e Meixo Sama, aliadas às práticas messiânicas, possibilitaram a mim e a minha família força, proteção, serenidade para ultrapassarmos esse período de grande purificação. Toda a minha família é messiânica e dedica ativamente na obra divina há muitos anos. Logo após o início da pandemia de Covid-19, certo dia minha mãe começou a passar muito mal, com dores no corpo, fraqueza, febre e muita tosse. Depois de 2 dias, comecei a apresentar os mesmos sinais. Nosso quadro foi se agravando e em pouco tempo minha mãe e eu praticamente não levantávamos da cama de tanta fraqueza. Mesmo assim, praticávamos bastante jorei em família, intensificamos a leitura dos ensinamentos e assistíamos aos cultos diários da Isonomê TV. Um dia, após uma semana de purificação intensa, nos reunimos na sala e rezamos em frente à foto de Meixo Sama, com um donativo nas mãos. Agradecemos pelas purificações e pedimos força e sabedoria para lidar com a situação. Depois da oração, todos relataram sentir muita paz e tivemos a certeza de que não estávamos sozinhos, pois Meixo Sama estava presente em nosso lar.
No dia seguinte, acompanhamos a transmissão do culto mensal. Nessa hora, senti um calor muito intenso por todo o corpo. Mas, uma vez agradeci pela purificação e, após o culto, já estava bem mais disposta. Passei a conseguir ajudar o meu pai e meu irmão a cuidar da minha mãe, que ainda não conseguia se levantar. Entramos em contato com o médico e este recomendou que fôssemos realizar os exames no pronto-socorro. O teste para o coronavírus deu positivo para mim e para minha mãe. Como ela não apresentou falta de ar, fomos liberadas para irmos para casa, manter repouso e ter os devidos cuidados e isolamento. Quando soubemos do resultado dos testes, ficamos muito assustados, mas em nenhum momento desviamos os olhos de Meixo Sama. Mesmo conscientes da gravidade da situação, sentíamos paz, segurança para agir com o máximo de serenidade. Mantivemos a fé e intensificamos a ministração de Jorei na minha mãe. Após alguns dias, ela começou a apresentar melhoras, teve um pouco de diarreia e depois foi se recuperando suas forças gradativamente. A essa altura, eu já estava totalmente recuperada. Hoje, graças a Deus e a Meixo Sama, estamos todos muito bem. E o sentimento de gratidão pela proteção recebida é imenso, pois temos a certeza que foram as práticas messiânicas que nos fortaleceram, possibilitando que ultrapassássemos incólumes esse grande processo de purificação. Nosso compromisso é continuar servindo em família através do Jorei, levando a luz divina para a formação de um maior número de lares paradisíacos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Luciana Silva Vieira dos Santos e sou membro do Jorei Center São Cristóvão, ligado à Igreja Grajaú, Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar como minha mãe e eu superamos os sintomas do Covid-19 por meio do Jorei intensivo e demais práticas da fé messiânica. Sou fisioterapeuta e trabalho em CTI, Centro de Tratamento Intensivo de Hospitais, o que me faz ter contato direto com pacientes com várias patologias, inclusive a Covid-19. No mês de março, comecei a apresentar sintomas como congestão nasal, dores de cabeça e corpo febril. Inicialmente, pensei que se tratava de mais uma crise de sinusite. Contudo, passados alguns dias, os sintomas não amenizavam e comecei a sentir dor de garganta e fraqueza. Fui afastada do trabalho por 14 dias devido à suspeita de Covid-19. Moro com minha filha de 16 anos e minha mãe de 74, que apresenta alguns problemas de saúde crônicos. No mesmo período em que entrei de quarentena, minha mãe começou a apresentar congestão nasal. Fiquei muito preocupada com sua saúde, por ser considerada do grupo de risco, e imediatamente entrei em contato com o ministro responsável para comunicar o ocorrido. O mesmo me confortou com palavras de esperança e orientou-me a intensificar as práticas básicas messiânicas dentro das minhas restrições e ficar atenta à evolução do quadro da minha mãe. Intensifiquei, então, a leitura dos escritos divinos, a materialização da gratidão através do donativo online e a prática do Jorei no lar. Diariamente, assistia aos cultos matinais e vesperais pela Isonomê TV e agradecia sinceramente pela nossa purificação. Passados alguns dias, minha mãe e eu realizamos o teste e, como era de se esperar, o resultado deu positivo para o Covid-19, para ambas. Foi então que minha filha passou a nos prestar assistência de Jorei intensiva. Ela nos ministrava várias horas de Jorei todos os dias, de maneira incansável. Fui envolvida por uma profunda gratidão, pois compreendi o porquê dela não apresentar sintoma algum. Sua missão naquele momento era cuidar de nós.
Conforme os dias passavam, os sintomas diminuíam e, para minha surpresa, minha mãe, apesar da idade, começou a reagir mais rapidamente que eu. Com isso, a preocupação e o medo diminuíram gradualmente e minha recuperação também não tardou. Após 14 dias de realização diária das práticas básicas da fé, fui ao médico, que me liberou para retomar as atividades normais. Hoje, eu e minha mãe estamos completamente curadas e minha filha permanece sem apresentar nenhum sintoma. Aprendi que o Jorei e as práticas básicas ensinadas por Meixo Sama são capazes de nos salvar, até mesmo das mais severas purificações. Com o coração repleto de alegria, reforcei meu compromisso de servir a obra divina e ofereci um donativo especial em gratidão a Deus e a Meixo Sama pela proteção a mim e a minha família. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana de Oliveira, sou messiânica há 5 anos e dedico no Jorei Center Jardim Planalto, ligado à Igreja Tatuapé, São Paulo. Gostaria de compartilhar como, por ocasião do isolamento social, pude aproximar-me da minha família e, por meio da realização das práticas messiânicas, tornar o meu lar uma pequena parcela do paraíso. Trabalho em um centro de educação infantil e, durante a semana, saio de casa pela manhã bem cedo e retorno somente à noite. Por esse motivo, quase não tenho tempo para ministrar Jorei aos meus familiares. Minha mãe, minha irmã e meu filho são membros da igreja, mas não se encontravam ativos em suas dedicações. Em meados de março, por conta da pandemia do coronavírus, fui liberada do serviço. Achei muito bom, pois ficaria mais tempo em casa, podendo me dedicar mais à minha família, pensando que seria fácil. No início, tudo transcorreu bem, porém, com o passar dos dias, a situação começou a mudar. Minha mãe estava sempre irritada e esbravejava por qualquer motivo, o que me deixava muito nervosa também. Mesmo estando em casa, eu quase não via meus familiares, pois, entristecida com aquela atmosfera de desarmonia no lar, passava a maior parte do tempo no quarto. Eu só queria voltar logo a trabalhar e a dedicar no Jorei Center. Comecei a assistir os cultos diários pela Izunome TV e a ler os ensinamentos de Meixo Sama. Objetivando a formação do lar paradisíaco e a união familiar, decidi convidar minha família para realizarmos reuniões de Jorei. Inicialmente, fiquei um tanto receosa, pensando que não fossem aceitar, uma vez que não vinham realizando as práticas básicas da fé messiânica. No entanto, para minha surpresa e alegria, todos aceitaram. Antes de termos a primeira reunião, fizemos um mitamamigaki, dedicação de limpeza no quintal. Separamos e vendemos os materiais recicláveis e revertemos o valor arrecadado em donativo de gratidão. A reunião de Jorei foi ótima e fiquei muito feliz em ver minha família participando. Passamos a realizar as reuniões todas as quartas-feiras e nos outros dias da semana não deixamos de ministrar Jorei uns aos outros, bem como assistir às transmissões dos cultos. Com isso, houve uma completa transformação no ambiente familiar. Todos estão mais tranquilos, convivendo em harmonia, e meus irmãos estão até participando das tarefas domésticas. Meu pai, que vinha sofrendo com muitas dores no joelho e nas costas há cerca de 1 ano e vivia à base de medicamentos, com o recebimento diário do Jorei, apresentou uma grande melhora e hoje não tem nenhuma dor.
ao vivenciar o isolamento social, pude aproximar-me da minha família e implementar as práticas messiânicas em casa, transformando a atmosfera espiritual de nosso lar e tornando-o uma pequena parcela do paraíso. Com essa experiência, aprendi que o paraíso terrestre começa dentro de casa e que a prática do amor altruísta deve iniciar na família, para então se expandir pela humanidade. Agradeço a Deus, a Meixo Sama e aos meus antepassados o aprendizado e a permissão de poder dedicar na obra divina com meus familiares. Muito obrigada.